Meus amados, hoje a palavra será ministrada através do nosso irmão Ricardo, que está vinculado espiritualmente à igreja em Segec de Campinas e tem um chamado missionário. Ele deixou tudo, vendeu tudo que tinha para que ele pudesse se dedicar a uma obra de que ele vai compartilhar. Ricardo e Janaína estão aqui, não sei se eu chamo o casal ou apenas... Fique à vontade, venham casal. Então, venham poder dar uma palavra. Eu sei que a igreja vai ser abençoada nessa manhã. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Que alegria estar aqui hoje. A gente está muito feliz, meu coração está assim, não para um segundo, está batendo mais forte do que o normal. A gente está muito feliz mesmo. Nós queremos agradecer os pastores, o Wilson e Noemi, muito obrigada. O pastor Elcio e a pastora Nilza, obrigada. Eles são um presente de Deus nas nossas vidas. A gente criou uma amizade em Israel, numa viagem que nós fizemos em 2015. Muitas coisas aconteceram nessa viagem. E um grande presente foi a vida da pastora Nilza e do pastor Elcio. Um presente, sabe aquele presente de Deus assim que a gente espera e o Senhor envia? Foi uma conexão do Senhor. Nós amamos muito eles. A gente está hospedado na casa deles e a gente se sente em casa. Faz tempo que nós não nos vemos. E o Senhor nos agraciou esse final de semana estar aqui com vocês. É tão lindo estar aqui. Que igreja maravilhosa estar que o Senhor preparou, né? E o pastor Wilson e a pastora Noemi, a gente estava lá em Israel, a gente estava cansado. E eu acordava muito cedo e ia dormir muito tarde. Eu sou um pouquinho dorminhoca, tenho que confessar para os irmãos que eu gosto um pouquinho de dormir. E eu já estava cansada aquele dia, sei lá que horas que era, acho que era umas 6 horas da tarde, 5 horas, a gente foi para Cesareia Marítima e falaram que ia ter uma ministração. E a hora que falou que o pastor Wilson ia ministrar, a gente já ficou feliz, né? A gente falou, poxa, que maravilha, glória a Deus. A hora que chegou lá, ele teve uma sensibilidade com os irmãos que estavam lá. Ele ministrou a palavra, eu acho que foi 20 minutinhos. Uma palavra que entrou direto no coração, assim que a gente saiu de lá totalmente diferente de como nós entramos. E ele falou, irmãos, eu vou ministrar para vocês aqui uma palavra, mas eu sei que todo mundo está cansado, está ficando frio. Então eu vou falar o que Deus tem para vocês aqui, mas eu também quero que os irmãos aproveitem um tempo aqui. Aquilo para mim foi algo sensacional, porque ele se importou com o que a gente estava sentindo naquele momento. Todo mundo estava, vocês podem falar, mas vocês estão passeando e estão cansados? Nós estávamos cansados, já faziam dias que a gente levantava 6 horas da manhã e ia dormir 1 hora da manhã, não era, pastores? E aquele dia a gente estava lá, uma praia linda, a gente queria desfrutar. E ele falou assim, eu sinto que vocês estão sentindo, né? No momento ele não disse isso, mas ele viu lá que todo mundo queria um tempo para descansar. Então ele deu a palavra que veio do trono de Deus. E depois a gente curtiu as maravilhas que o Senhor fez naquele lugar. Então, pastor, aquele dia eu me identifiquei tanto com o Senhor, com a sua sensibilidade. Foi muito lindo que o Senhor continue usando essa sensibilidade do Senhor, assim, de uma forma sobrenatural, como Ele tem feito. E a pastora Noemi, eu conversava com ela uns tempinhos que dava, porque estava tanto correndo. Então, quando eu ia lá, eu começava a conversar com ela. Gente, ela é tão gente como a gente, que é uma coisa que eu me identificava, eu falava... Ai, ela pensa como eu, que linda que ela é, pastora. A senhora é muito autêntica, que linda, obrigada. Obrigada, pastores. Nilza e Elcio, obrigada mesmo, obrigada pela oportunidade, é um prazer. Olha, eu sei que vocês curtem eles muito mais do que nós. E eu posso dizer que é um prazer ter pastores. Eu sei que tem outros pastores aqui que a gente não conhece, que devem ser tão maravilhosos quanto eles são. Então, assim, curtam eles, sabe? Quanto puderem, minutos que vocês estiverem com ele, abracem, beijem, porque eles são muito preciosos. Muita gente está longe daqui, mas hoje, Senhor, eu estava aqui no louvor, eu falei, Pai, obrigada, que bom estar aqui, que bom. Então, é um privilégio de você estar numa igreja tão linda como essa. Obrigada, viu? Vocês são lindos. Deus abençoe. Bom dia, queridos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Quantos estão alegres de estar na casa do Senhor nessa manhã? Você está feliz? É o melhor lugar para se estar. Então, se você está feliz, dê um aplauso ao Senhor nessa manhã. Feche os seus olhos e aplauda ao único que é digno de receber toda a honra,
toda glória, todo louvor e toda adoração, porque Ele se faz presente aqui, Ele é a razão da nossa existência, Ele é o dono das nossas vidas, e o Senhor está aqui para falar e para tocar o nosso coração de uma forma muito especial nessa manhã. Não porque nós estamos aqui ministrando, mas porque Ele está presente aqui, e é Ele quem faz todas as coisas. É uma alegria a gente estar aqui nessa manhã, na ICGEC Ribeirão Preto. Obrigado, pastor Wilson, pastora Noemi, pela oportunidade de estarmos juntos. Pastor Elcio e pastora Nilza, a gente está hospedado lá na casa deles desde ontem e temos tido conversas maravilhosas ali, né? E Deus tem feito grandes coisas, então obrigado por abrirem a porta, estarmos juntos. Nós servimos muito tempo ali na ICGEC Campinas, junto aos pastores Alexandre e Márcia, mas no ano passado o Senhor nos chamou para um novo tempo nas nossas vidas, que é um pouco do que eu vou compartilhar. A palavra que eu iria ministrar nessa manhã era sobre a bondade de Deus. Foi até o que o pastor Wilson declarou aqui antes de nós subirmos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E foi essa palavra que eu ministrei na ICGEC Campinas na semana passada. Mas orando, o Senhor colocou outra palavra no meu coração nessa manhã, e Ele sabe o porquê. Então, você vai entender bem na área exata da sua vida o porquê que Deus quer falar isso nessa manhã. E vai ter um pouco a ver com a nossa história que nós vamos contar. Então, nós estávamos ali e no ano passado o Senhor nos chamou para um tempo novo, para estudar nos Estados Unidos. E nós deixamos tudo e fomos para lá. E hoje nós estamos como membros, junto com os pastores Alexandre e Márcia também. Domingo passado nós estivemos lá e foi muito bom. Mas hoje nós estamos congregando na Gateway, que é uma igreja lá em Dallas, no Texas. Estamos debaixo da cobertura deles, estamos servindo na igreja, estudando no seminário que não está ligado à Gateway, mas é um outro seminário, chama Christ for the Nation, que é Cristo para as Nações, lá em Dallas. E Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E a ministração dessa manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre dependência de Deus. E foi algo que Deus colocou no meu coração para dizer aqui, e essa ministração, ela nasceu nesse novo tempo das nossas vidas. Eu nasci num berço cristão, a Jana se converteu em 2009, e logo depois nós nos conhecemos no acampamento, e logo depois nós começamos a namorar, noivamos, casamos, e desde então começamos juntos. Eu já trabalhava para o Senhor desde pequeno, eu era da Nazareno, e trabalhava muito para Deus no ministério, e quando ela veio para Jesus, prontamente ela abraçou o Senhor e o ministério, e nós começamos a trabalhar juntos, e célula, e muitas coisas que nós fazíamos ali em Campinas. E nos últimos 3 anos, antes da nossa ida para os Estados Unidos, nós lideramos a rede de casais lá em Campinas, com muitos casais participando dos encontros. No último congresso de casais que nós fizemos em 2015, quase 250 casais participaram do congresso que teve lá em Campinas. E aí o Senhor nos chamou a largar tudo, a deixar tudo. Eu era funcionário do Bradesco por 9 anos, a Jana era concursada da Prefeitura Municipal de Campinas, e nós deixamos tudo para servir ao Senhor em tempo integral no ministério. Então, essa ministração é resultado de uma experiência que nós temos tido, e eu sei que é só o começo, né, de grandes experiências que o Senhor vai nos proporcionar a viver. Então, só que a gente não sabia que essa nova fase de dependência, porque nós achávamos que nós estávamos seguros ali, trabalhando num banco, tendo um salário no final do mês, tendo um convênio médico muito bom, a Jana aqui na prefeitura, concursada, né, com um trabalho aparentemente estável, e nós achávamos que nós estávamos completamente seguros nessa zona de conforto, mas nós não sabíamos que essa fase que nós estamos vivendo agora, ela é muito mais segura do que a fase que nós vivíamos antes. Porque a fase que nós vivíamos antes, nós estávamos ali, muitas vezes agindo pela força do nosso braço, trabalhando, tendo salário no final do mês e fazendo muitas coisas, e agora nós não temos mais isso. Mas agora nós temos somente, e tão somente,
o braço do Senhor. E o braço do Senhor, ele é invencível. O braço do Senhor, ele é poderoso. O braço do Senhor, ele alcança muito mais do que aquilo que nós poderíamos alcançar com a força dos nossos braços. Então, essa ministração nasceu e eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em João, capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. Enquanto você vai procurando, eu queria que você repetisse. A experiência da dependência é muito desafiadora, mas é completamente apaixonante. Você quer sair daqui nessa manhã dependendo totalmente do Senhor? Então, você fixe os seus olhos na palavra do Senhor e nessa preciosidade que o Senhor reservou para nós, nesse dia, para que nós saiamos por essa porta, não mais da mesma maneira como nós entramos, mas nós saiamos daqui totalmente dependentes do único, que é a fonte da nossa existência. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: sem o Senhor, você não pode nada. Agora você vira para o outro e fala assim: mas com o Senhor, nós podemos tudo, naquele que nos fortalece. Então a palavra do Senhor diz aqui que sem Ele nós não podemos nada. O Senhor dizendo aqui: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos ver então um pouquinho do conceito dessa palavra dependência. Dependência no dicionário Aurélio significa subordinação, sujeição. E eu achei um outro conceito para a palavra dependência que diz assim: é um termo que se pode usar para mencionar uma relação de origem ou de união, a subordinação a uma potência superior ou a situação de um sujeito que não está em condições de se desvencilhar por si mesmo. Tem alguma coisa a ver aí com o Senhor nesse conceito de dependência? Esse conceito nos leva a entender que nós nada podemos fazer sem o Senhor, mas em Deus nós podemos todas as coisas, como diz a palavra lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Declare comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez: tudo posso naquele que me fortalece. Então essa palavra dependência, ela vai começar a encher o nosso coração de desejo de depender totalmente do Senhor. E se nós pegarmos essa palavra na Bíblia, dependência de Deus na Bíblia, se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar muitos versículos que mostram uma total dependência de Deus. Nós vamos ver grandes homens e mulheres na Bíblia que foram marcados por uma total dependência e uma total entrega de vida ao Senhor. Então eu não sei, de repente nessa manhã o Senhor te tirou do conforto da sua casa, nesse dia 16 de julho de 2017, te tirou da sua casa para estar aqui como mais um culto que você está acostumado a vir, como mais um momento onde você vai sentar, vai adorar o Senhor, vai ouvir uma boa palavra, depois vai chegar em casa, vai ter aquele almoço de domingo, mas nessa manhã, de repente, se você abrir o seu coração, o Senhor pode começar a pedir coisas de você, o Senhor pode começar a trazer coisas na sua mente, que você de repente vai ter que começar a entregar, para começar a depender e a viver uma vida de total dependência dEle. E eu digo para vocês que essa vida, ela é infinitamente mais saborosa, mais gostosa, mais prazerosa do que quando nós começamos a fazer as coisas da nossa maneira e do nosso braço. Então nós vamos ver um pouquinho dessas experiências de homens e mulheres na Bíblia que se tornaram um espelho para nós.
e vão nos influenciar nessa manhã a entregar as nossas vidas, entregar os nossos caprichos, entregar os nossos sonhos, os nossos anseios e desejos aos cuidados daquele que sabe de todas as coisas. Você entende que o Senhor sabia até a roupa que você estaria hoje? O Senhor sabia até o exato minuto que você chegaria na igreja hoje. O Senhor sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Onipresente, Ele está em todos os lugares. Onipotente, Ele pode todas as coisas. E onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então eu quero te convidar nessa manhã a dar o seu tudo a Ele e a entregar tudo que você tem, sem reservas nenhuma, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre, e Ele tem cuidado de nós, desde a hora que nós levantamos até a hora que nós deitamos, e a palavra diz que o Senhor não dorme, não dormita, o guarda de Israel, até enquanto nós dormimos, o Senhor está cuidando de nós. Então, por que ter medo de nos entregar completamente a esse Deus que sabe de todas as coisas e que tem cuidado de nós? Então, nós vamos ver esse versículo que nós lemos. Nós vemos que um tronco, ele sobrevive sem os ramos, mas os ramos, eles não sobrevivem sem o tronco. E aqui a palavra diz, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês acham que se a gente tirar um ramo da videira, se a gente tirar um galho da videira e jogar ali no canto, esse ramo, esse galho, ele vai sobreviver sozinho? Não. Esse ramo, esse galho, ele precisa estar conectado no tronco, na videira, porque dali que vem o alimento para aqueles ramos, para aquele galho sobreviver. E assim somos nós. Nós sozinhos, desconectados da videira, desconectados do tronco, que é o nosso Senhor, nós ficamos ali no canto esquecidos e vamos morrer secos. Mas quando nós estamos conectados na videira, como diz a palavra, eu sou a videira, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós não podemos sobreviver desconectados da videira. Então vire para o seu irmão e fale assim: não se desconecte da videira, senão você morre. Não é verdade? E nós vamos ver as etapas da dependência. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma dependência química, seja álcool ou seja drogas, muitas vezes ela vai conhecer e vai experimentar essa dependência pela curiosidade. Às vezes essa pessoa vai começar a experimentar essa experiência da dependência química por circunstâncias externas. Às vezes ela vai começar a experimentar pela decepção. Se tem alguém aqui que já teve uma dependência química com álcool ou droga, sabe que o início de tudo ou foi uma circunstância externa, ou foi uma decepção, ou foi uma curiosidade, e quando a pessoa se deu conta, ela já não conseguia mais viver sem o álcool ou a droga. Agora, a nossa dependência de Deus, muitas vezes ela começa debaixo de uma dor muito grande, aonde nós vemos que não existe mais saída. Às vezes uma experiência de dependência de Deus começa onde as circunstâncias todas em volta de mim diz que não. E aí eu e você nos vemos completamente sozinhos. E aí inicia mais uma experiência de dependência total de Deus, onde você se vê sozinho. De repente, a experiência de dependência começa simplesmente pelo motivo de você e eu entendermos que sem Ele nada podemos fazer. E que a nossa experiência de dependência, de repente, a sua experiência de total dependência de Deus nessa manhã, vai nascer debaixo desse momento de dor que você está vivendo. De repente vai nascer debaixo dessas circunstâncias que você tem vivido, onde você olha e você se vê totalmente sozinho.
Ou de repente sua experiência de dependência de Deus começa hoje, ao você e eu entendermos simplesmente que sem Ele nada podemos fazer. A palavra do Senhor diz lá em 1 Crônicas 29:14, porque quem sou eu e quem é o meu povo, Davi dizendo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Nós dependemos totalmente do Senhor. E agora nós vamos ver rapidamente 7 benefícios que uma vida de total dependência de Deus traz para nós. 7 benefícios. O primeiro benefício, a dependência de Deus fortalece os nossos sonhos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, a dependência de Deus fortalece os nossos sonhos. Talvez alguns de vocês não gostam de ficar repetindo. Eu brinco que eu falo para repetir, uma porque a gente grava mais quando a gente repete. E outra porque enquanto vocês repetem eu bebo um pouco de água. Então eu falo, vamos repetir. A dependência de Deus fortalece os nossos sonhos. Então nós vamos lá agora em 1 Samuel, no capítulo 1. Vamos lá, 1 Samuel. Nós vamos ver nesses 7 benefícios rapidamente, alguns homens e mulheres da Bíblia que se tornaram um espelho para nós e se encararam com a realidade de depender totalmente de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, lá no versículo 10. Vamos ver a experiência dessa mulher chamada Ana. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Depois, se você quiser, você pode ir anotando e quando chegar na sua casa, no seu momento de devocional, você estuda novamente os textos. E aqui nós vamos ver a experiência de uma mulher com uma oração desesperadora. Qual era o sonho de Ana aqui? Ela queria ter um filho, ela queria ser mãe, ela queria engravidar. Só que Ana, ela se depara com um momento de desespero onde ela nada poderia fazer. Naquela época ainda, onde não existiam tratamentos, não existiam procedimentos que de repente poderiam ajudar, como hoje na gestação, em uma gravidez, Ana se depara com uma realidade de total dependência de Deus. Mas esse sonho, ele foi alimentado, sabendo que o Senhor era poderoso para realizar aquele sonho. Então olha só, a intensidade da oração de Ana era tão grande, ela se via completamente dessa maneira, como eu disse para vocês, sem poder mover uma palha para gerar um filho. E ela se via ali numa amargura tão grande que o sacerdote Eli, quando chegou perto de Ana e viu que a sua boca somente se mexia, achou que ela estava embriagada, de tamanha clamor, de tamanha amargura no coração de Ana, desejando por um filho. Mas esse sonho levou Ana a ter essa total dependência de Deus e saber que o único que poderia fazer com que ela gerasse um filho era o autor da vida, que é o nosso Deus. E aí esse sonho gerou isso e Ana só teve uma alternativa: se render e depender totalmente de Deus. Então nós vemos aqui a experiência de Ana. E aqui nós vamos fazendo um paralelo com a nossa história, para vocês entenderem. Eu sempre gostei, amei muito os Estados Unidos. Desde a adolescência, meu coração, eu já tinha um coração voltado para os Estados Unidos, e eu achava que eu gostava do país, eu já tinha viajado para lá, e aí eu tinha esse coração voltado. E quando começou há muitos anos atrás, Deus colocar esse sonho de estudar fora, nesse seminário cristão, e eu comecei a gerar aquilo, mas era um sonho
aparentemente e humanamente impossível para nós. Para estudar ali nesse seminário, o valor por semestre, por pessoa, era um valor muito alto. É em torno de R$20.000 por pessoa, por semestre, para estudar ali. E mesmo trabalhando num banco, tendo um trabalho bom, a Jana concursada da prefeitura, aos nossos olhos era humanamente impossível. E eu me deparei com essa realidade muitas vezes dentro de casa, querendo viver esse sonho, querendo nos entregar, tempo integral no ministério. Eu estava ali no banco, era feliz ali no que eu fazia, mas eu olhava muitas vezes para cima e falava: Senhor, aqui não é o meu lugar, eu não quero mais estar aqui todos os dias, vir para cá 8 horas da manhã, sair 6 da tarde, eu não quero. Eu quero viver mais para Ti, eu quero ter mais experiências contigo, mas aquele sonho ele era tão distante, que eu me vi como Ana, e esse sonho, ele foi alimentado por uma total dependência, e eu comecei a entender que o único que poderia realizar isso era o Senhor. E aí nós fizemos toda a papelada, solicitando a bolsa de estudos, para estudar lá. Eles trabalham com bolsa de estudos, e nós fizemos toda a papelada, 1 mês e meio de muito trabalho, tomando vacinas, fazendo muitas coisas, e enviamos toda a documentação, até 1º de agosto de 2015. Quando foi outubro de 2015, depois de muita oração, jejum ali, esperando essa resposta, esperando esse sonho e dependendo totalmente de Deus, porque se a resposta viesse negativa, nós não conseguiríamos estar ali. Eu vejo no meu celular, estava lá no banco, no meu horário de almoço, vejo uma ligação no meu celular de um número estranho. Meu coração já bateu muito forte, falei, é dos Estados Unidos. E quando eu atendi o telefone, era porque eu conhecia a pessoa lá, é brasileira, falava português, e eu entrei numa sala ali no almoxerifado do banco, e aí a Cassi, que é a pessoa que trabalha lá, começou a dizer: Ricardo, eu tenho uma boa notícia para você. Em todo o Brasil, apenas 2 casais foram contemplados com a bolsa de estudos para estudar aqui, e um dos casais foi você e a Jana. E aí ali eu comecei a contemplar ali, eu não sabia se eu chorava, eu brinco que minha comida estava esquentando no micro-ondas, a salsicha até fritou lá, que eu não quis nem comer, não queria mais trabalhar, porque aquele sonho ele estava muito próximo de acontecer. Aquele sonho estava muito perto de se realizar, e aquele momento de total dependência de Deus começou a fazer parte da nossa história, e eu vi que somente Deus podia fazer aquilo. E ali nós fomos contemplados, e quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós viemos a saber que o outro casal que foi contemplado com a bolsa de estudos, o visto deles foi negado. No Brasil inteiro, somente eu e a Jana, naquele ano, fomos para os Estados Unidos estudar. Então, eu vou contar tudo para vocês, de acordo com a palavra, para dizer que Ana viveu essa experiência. Nós temos vivido, e vocês também viverão, em nome de Jesus. Porque não é historinha de gibi, Ana viveu uma realidade, nós temos vivido uma realidade, e vocês todos nós viveremos essa realidade de total dependência de Deus. E aí, foi muita alegria, foi muita satisfação, e nós começamos todo o processo de se desvencilhar das coisas, como nós vamos falar aqui. Então, o que eu quero dizer para você nesse primeiro ponto: Ana viveu. Nós temos vivido, e você também vai viver o seu sonho diante de Deus. Talvez o seu sonho não é estudar fora, talvez o seu sonho não é gerar um filho, talvez o seu sonho é conseguir uma casa própria, talvez o seu sonho é o seu casamento ser restaurado, talvez o seu sonho é a conversão da sua família. Eu quero dizer nessa manhã, dependa totalmente de Deus, e deixe que os seus sonhos sejam alimentados, sejam banhados por essa total dependência de Deus, e o Senhor vai fazer muito mais, porque a palavra de Deus lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você pode dizer comigo essa palavra? Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém, queridos? O segundo benefício de uma vida de total dependência de Deus: a dependência de Deus gera o desprendimento.
A dependência de Deus gera o desprendimento. E nós vamos ver lá no capítulo 6 de Gênesis, dos versículos 17 a 21. Vamos lá? Gênesis 6. Nós vamos ver a experiência de um homem que dependeu totalmente de Deus. E teve que se desprender, olha só. 6,17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. E tem mais, eu aqui anotei mais versículos, mas para a gente ganhar tempo não vamos ler todos. Então olha só, nós vamos ver agora a realidade de um homem chamado Noé, que um dia estava tranquilo e sossegado, e de repente ele ouve Deus dizendo para ele construir algo muito grande, imagina, cheio de detalhes como a arca, fala para ele colocar muita comida, fala para ele avisar a família, a mulher, os filhos e as mulheres os filhos, e eles embarcariam num cruzeiro marítimo que durou 365 dias. O total do dilúvio foi de 1 ano. E a casa de Noé, por 1 ano, seria um barco, e o quintal da casa de Noé seria um zoológico, cheio de animais. Então olha só, Noé tranquilo, imagina você no lugar de Noé. Ouve Deus dizendo, construa um negócio desse porte, cheio de detalhes, avisa a sua família, enche o barco de comida e você vai para um cruzeiro de 1 ano, e você vai morar ali. A sua casa não será mais a casa que você mora, você se desprenda, porque todos os seus amigos, todos os seus parentes, eles vão perecer, e agora a sua casa será um barco e o quintal vai ser um zoológico, e ali você vai viver por 1 ano. E a hora que você sair não tem mais nada, só tem vocês. Vocês acham que essa experiência de Noé foi linda? Ele saiu saltitando, pulando, se alegrando. Ele era muito trabalho pela frente, e Noé ainda tinha que lidar com as emoções, porque ele passaria para um tempo novo de total desprendimento, de deixar tudo ali, de deixar os seus amigos, de deixar a sua vida, de deixar todas as coisas e pular para dentro de um barco, sabendo que todas as pessoas, inclusive que ele gostava, morreriam ali no dilúvio, e ele teve que se desprender e depender totalmente de Deus. E aí nós vemos agora a nossa parte. Chegou a bolsa de estudo, e agora? Vamos começar a nos desprender das coisas. Vamos começar agora a vender as coisas. E assim começamos. Vendemos o carro, vendemos os móveis, até os presentes de casamento, tudo foi vendido. Nós chegamos um dia que nós tínhamos, eu e a Jana ali, somente roupas, sapatos e a mala. E até os sapatos dela eu vendi alguns também. Eu brinco. Porque tinha uma gerente lá do Bradesco que ela calça 34, olha o pezinho dela. E era muito difícil, tinha uma gerente lá do banco que calçava 34. E eu levava o sapato, até os sapatos dela eu vendia alguns, mas ela deixava. E aí nós começamos essa fase do desprendimento, no ônibus ali, voltando do trabalho eu chorava, pensando como que seria, sem os amigos, sem a família. Era um sonho muito grande, eu estava muito feliz. Mas vocês entendem que o desprendimento ele não é fácil? E aí quando nós vendemos tudo, não sobrou mais nada, o apartamento ainda não tinha sido vendido. E aí, como que nós vamos ficar no apartamento sem geladeira, sem máquina de lavar, sem fogão? Já tinha ido tudo embora. Naquela mesma semana, uma amiga nossa muito próxima, amiga mais chegada que irmã, morava sozinha, recebeu uma proposta de emprego lá no Pará, numa cidade que chama Trombetas, e naquela semana ela foi embora e deixou o apartamento mobiliado para nós morarmos por 3 meses antes de ir para os Estados Unidos, sem pagar nada, nem condomínio ela não deixava pagar. E nós saímos do nosso apartamento vazio e fomos para o apartamento dela. Mas essa fase de desprendimento, ela não foi tão fácil. Tivemos que deixar tudo organizado na igreja. Tínhamos uma equipe que não era de 12, era de 50. Tínhamos 50 pessoas debaixo da gente, orando com cada um, liberando para outras lideranças. E aquela fase. Noé viveu isso. Nós vivemos a fase do desprendimento. E você também pode viver a fase do desprendimento.
Eu não sei qual que é a área que você precisa se desgrudar da borda da piscina. Eu não sei qual que é a área que você precisa sair da margem. Eu quero dizer para você que nessa manhã, Deus está dizendo que Ele tem águas mais profundas para você. Deus tem um nível de intimidade maior, mas você precisa soltar da borda da piscina. Você precisa soltar da margem para começar a mergulhar na profundidade daquilo que Deus tem para mim e para você. E viver esse nível de total dependência de Deus. Como diz Colossenses, que nós possamos pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Não foi tão fácil vender tudo, mas quando nós pensávamos, a nossa mente era renovada, não. Nós estamos fazendo isso pelo Senhor, por um chamado, porque nós amamos o Senhor. E nós ficava ali no banco falando, Senhor, eu não quero mais viver assim, eu quero mergulhar mais fundo. E quando o Senhor começa a colocar isso para fora, a gente fica chacoalhado, como Noé. Mas Noé viveu isso. Nós vivemos e você também pode viver. Deus está falando com você, o Espírito Santo está te mostrando qual que é a área que você precisa soltar. Qual que é a borda da piscina que você tem medo porque não sabe nadar? Mas o Senhor, Ele vai te levar. As boias são os braços do Senhor e você não vai afundar, porque o mergulho com Deus, Ele é sempre maravilhoso. O terceiro benefício, a dependência de Deus faz crescer a nossa fé. E nós vemos agora o exemplo de um homem chamado Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis. Quando Abraão, num quadro completamente louco e alucinado, ele sai de casa para imolar o seu filho. Então vamos viajar comigo aqui nessa história de Abraão rapidamente. Abraão sai de casa, um filho que era tão esperado, o filho da promessa, o filho que alegrou a sua casa. De repente Abraão, como diz a palavra, viaja 3 dias, sabendo que o seu filho que está do seu lado, viajando por 3 dias, seria imolado. E inclusive o seu filho ajudava a levar os instrumentos da morte. O que restou para Abraão? Somente crer e depender. Um filho que era tão esperado, um filho da promessa, um filho que alegrava a sua casa, de repente agora, por 3 dias viajando, com o seu filho do lado, sabendo que ele poderia imolar o seu filho levando os instrumentos de morte. Quando ele chega no monte, ele só tinha uma coisa para fazer: crer e depender. A dependência de Deus, ela faz crescer a nossa fé. E aí, nós estávamos com quase tudo certo, mas o apartamento não tinha sido vendido nosso. E nós tínhamos uma dívida, mesmo trabalhando no banco. Quando nós nos casamos, o meu sogro, pai da Jana, eles não tinham um relacionamento tão próximo, deixou ela muito nova. E aí o pai dela, naquela empolgação, falou que iria pagar a nossa festa de casamento. E nós ficamos muito felizes, nos alegramos. E aí, quando foi 4 dias antes do casamento, ele não cumpriu com aquilo que ele falou. E nós estávamos com o casamento à porta de acontecer, com uma festa marcada. Hoje nós falamos que a gente cancelaria a festa, mas naquela época a gente não teve coragem. Nós somos humanos, não tivemos coragem. E aí tivemos eu trabalhando num banco. Qual era a coisa mais fácil? Fazer um empréstimo. Fizemos um empréstimo e carregamos esse empréstimo por anos trabalhando no Bradesco. E mesmo com a bolsa de estudos, se o apartamento não vendesse, nós não conseguiríamos ir para os Estados Unidos. E aí a Jana já tinha exonerado o cargo. Nós já tínhamos vendido tudo do apartamento, já estávamos morando no apartamento da nossa amiga. Viagem marcada para agosto, era maio, o apartamento ainda não tinha vendido. E os meus amigos do banco, porque eu sou muito expressivo e eu falo, conto muitas coisas, todo mundo sabe da nossa vida, e lá no banco o pessoal ficava desesperado e aflito por nós. Ricardo, qual que é o plano B? Se não vendeu o apartamento, como que vocês vão fazer? Já vendeu tudo, a Jana já saiu da prefeitura. E eu dizia, não tem plano B, só tem plano A, o apartamento vai vender. E aí nós entramos nesse nível de dependência como Abraão. Quando ele chegou no monte, ele estava com os servos. O que foi que Abraão disse para ele? Fiquem aqui no pé do monte, que nós voltaremos. Abraão disse no plural.
Então Abraão tinha uma certeza que Isaque não seria morto. Abraão tinha essa certeza que ele voltaria com o seu filho. E ali nós começamos a viver esse nível de total dependência de Deus. Esse apartamento vai vender, e quando chegou no final de maio, um apartamento que era no 4º andar, só de escada, essa família que viu o apartamento, tinham visto um apartamento no condomínio de baixo, no 2º andar, com um armário embutido. Estava muito mais bonito, o nosso não tinha nem armário embutido. E essa família, quando entrou no nosso apartamento, subindo no 4º andar de escada, chegou lá sem nada embutido, disse: é esse apartamento que nós vamos ficar. E eles ali compraram o apartamento e pagaram à vista o apartamento no final de maio, começo de junho, à véspera de estarmos ali nos Estados Unidos. Então eu estou contando isso para dizer que Abraão viveu essa experiência. Nós vivemos essa experiência muito forte, e você também pode viver essa experiência de total dependência. Eu quero dizer, não pare no meio do caminho. Continue, exercite a experiência de fé e de total dependência de Deus, porque a palavra de Deus diz lá em Efésios 3:20, que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, a dependência de Deus, ela aumenta a nossa fé. O quarto, a dependência de Deus produz a maturidade. E aí nós vemos o exemplo de uma outra mulher chamada Maria. Maria, lá em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, eu não estou lendo para a gente ganhar tempo, mas você pode ir anotando. Mateus 1, 18 a 25, nós vemos o quadro de uma mulher ali, com uma situação complicada de ser vivida. Uma mulher virgem e grávida. Naquela época, uma situação muito constrangedora. Uma mulher virgem e grávida. Uma situação muito difícil de ser explicada, de ser administrada. Como ela iria falar que estava grávida sem ter tido relação sexual? Como ficaria a cara de José? Como ficaria aquela situação diante dos olhos julgadores e das línguas difamadoras ali perto de Maria, para viver ali, carregar 9 meses uma gestação, dizendo que era o Filho de Deus? Mesmo que o povo cria e esperava a vinda do Messias, era uma situação complicada. Maria, na experiência de dependência, ela só tinha uma atitude. Ela só tinha que viver em maturidade e depender. E aí nós entramos nesse outro nível de dependência. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós entramos no nível da maturidade de dependência. Nós não tínhamos mais um salário, agora não tínhamos mais um convênio, a gente não poderia mais comprar tudo que a gente queria, a gente não poderia ir em todos os lugares que éramos convidados, e nós tínhamos que entrar no nível da maturidade e crescer em Deus. Fácil? Não é fácil. Não foi fácil para Maria. Não tem sido fácil para a gente. Não é fácil para ninguém. Mas nós temos que perder essa consciência que diz que o Evangelho é fácil. O Evangelho não é fácil, mas o Evangelho é vida, é alegria, é felicidade, sempre. Então eu não sei qual que é a área que você tem patinado na sua história. Eu não sei qual que é a área que você tem sido como criança. Eu não sei qual que é a área que você tem se acostumado a viver dessa maneira. Eu quero te dizer que o Senhor está te convidando nessa manhã a viver um novo tempo de maturidade na presença dEle. Um tempo de seriedade com o Evangelho. Um tempo onde o Evangelho não é mais uma diversão. O tempo onde o Evangelho é seriedade, é estilo de vida, é alegria, é dependência total de Deus. E nós vamos ver, já estamos acabando, a dependência de Deus faz brotar a confiança. A dependência de Deus faz brotar a confiança. Nós vemos a história de 3 homens lá em Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18. Vemos a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles resolvem desafiar o rei, que eles não se dobrariam diante das imagens, e aí o que o rei faz?
vai lançar aqueles homens na fornalha. E aí eles desafiam o rei, cheio de autoridade, só que quando eles chegam de frente para a fornalha, eles não imaginavam que o rei tinha colocado a fornalha 7 vezes mais quente do que o normal. As chamas daquela fornalha, elas queimariam eles só com a sensação térmica, como aconteceu com aqueles homens que levaram eles. E agora, desafiaram o rei, cheio de autoridade e de ousadia, glória a Deus, e quando chega na fornalha, 7 vezes mais quente, eles só tinham uma atitude a fazer: confiar e depender de Deus. Ia voltar atrás? Ia voltar gritando, falando: Nabucodonosor, esquece, o senhor não sabia que o senhor ia aquecer 7 vezes mais essa fornalha? Não, eles só tinham uma atitude: confiar e depender. E aí, quando nós chegamos ali nos Estados Unidos, nós não sabíamos que a bolsa de estudo, ela era renovável. E nós vendemos tudo, fomos para lá, não tínhamos mais nada, e de repente, nós solicitamos a bolsa de estudos, a renovação, em março desse ano, e ficamos 2 meses e meio de muita espera. A resposta da escola. E eu trabalhava na biblioteca, a Jana trabalhava num outro lugar. E aí nós começamos a orar, e não foi fácil para a gente. Para a mulher, principalmente, ela chorava: e agora, se não renovar essa bolsa, o que nós faremos? Voltaremos para o Brasil, não temos mais nada lá, e aqui nos Estados Unidos a gente também não ficaremos ilegal de jeito nenhum, o que faremos? Não, vamos crer, vamos confiar, já estamos aqui, a fornalha está aquecendo 7 vezes mais, mas só nos resta uma atitude: confiar e depender. E nós continuamos a orar, e um dia, um amigo meu americano estava conversando com ele, e eu falei: a resposta da bolsa nada ainda, isso era maio desse ano. E ele disse, e ele nem falou nada, ele só fez uma oração: Senhor, eu chamo o teu favor na vida do Ricardo e da Janaína, para a bolsa de estudos. E quando eu cheguei naquele dia na biblioteca para o meu trabalho, eu fui pegar um papel na impressora, e tinha uma frase exatamente assim: The favor of God. O favor de Deus. De repente, quase no final da tarde, quando eu estava atendendo um aluno foi lá e pegou um DVD emprestado da biblioteca, um DVD que nunca tinha saído da biblioteca, e o nome do filme era O Favor de Deus. E aí eu tive a certeza que Deus renovaria a nossa bolsa de estudos. Mas dali em diante ainda foi mais umas 2, 3 semanas até que a resposta veio numa sexta-feira, que a minha bolsa de estudos tinha sido renovada para mais um ano, completa, com moradia, com tudo que nós já tínhamos lá. E aí nós pudemos glorificar o Senhor, e eu quero dizer, foi possível com Sadraque, Mesaque e Abednego, foi possível conosco, e vai ser possível com cada um de nós. Eu não sei qual que é a área que você precisa confiar. Eu não sei qual que é a temperatura da sua fornalha. Eu não sei quantas cordas você está amarrado, como foi aqueles homens. Mas eu sei de uma coisa, como diz em Jó, capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Você pode dizer isso? Eu sei. Feche os seus olhos e diga isso. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O penúltimo ponto: a dependência de Deus te gradua na ousadia. E nós vemos um homem chamado Davi, o relato de um homem baixinho, pastorzinho de ovelhas, que tinha já matado um urso e um leão, e estava cheio de ousadia para encarar um gigante. E aí ele se depara, quando ele chega na frente daquele gigante, um homem guerreiro, cheio de coisas na mão, e Davi com 5 pedrinhas e uma tiradeira na mão. Ele só tinha uma coisa para fazer: ousar e depender de Deus. Aquele baixinho, pastorzinho de ovelhas, que estava ali e falou que ele ia encarar o gigante. Vocês acham que para ele foi fácil, como ser humano, chegar diante daquele homem cheio de coisas, e ele com 5 pedrinhas na mão, ele ter a certeza e a convicção de que ele acabaria com aquele homem, com aquele gigante? Ele só tinha uma atitude para fazer: ousar e depender. E aí nós vemos a bolsa de estudos nossa agora acabou, e nós precisávamos agora ou vir para o Brasil ou pagar $1.800 para ficar na casa, até agosto, quando a nossa bolsa de estudos começa de novo. E aí o que nós faremos?
Não temos esses $1.800 para pagar de aluguel. Queremos muito ir para o Brasil, ver a família, ver todo mundo. E aí começamos a orar e não tínhamos outra coisa para fazer, a não ser ousar e depender de Deus. Vamos para o Brasil, não sei como, mas vamos. E aí foi quando nós tivemos que desocupar o apartamento da escola e ficamos sabendo, um casal de amigos nossos da Argentina foi para uma viagem missionária. E nós tínhamos que sair do nosso apartamento da escola. Vamos para onde? Esse casal de amigos falou, podem ficar na nossa casa, no nosso apartamento. Ok, ficamos lá, levamos as nossas coisas, ficamos nesse apartamento ali, dentro da escola mesmo, mas a nossa passagem para o Brasil estava só 13 de junho. E aí até 13 de junho o que faremos? Conhecemos uma amiga lá na escola, solteira, discipulamos ela é brasileira, e os pais têm uma casa em Orlando. E, por consequência, conhecemos os pais, que eles gostaram muito de nós, porque cuidamos da filha deles ali, nos Estados Unidos, ofereceram 13 dias de férias ainda em Orlando, antes de vir para o Brasil, na casa deles. E aí fomos lá para Orlando, ficamos lá, e hoje estamos aqui no Brasil, retornando para Dallas, dia 9 de agosto. Então, nós precisamos ousar e depender totalmente de Deus. Chegamos no Brasil, fui ministrar numa igreja e nós precisávamos renovar o nosso passaporte. E nós sabemos que não é barato. O valor total meu e da Jana era R$520 para a renovação do passaporte. Nós chegamos aqui no Brasil dia 13 de junho. 18 de junho eu já fui pregar em uma igreja e uma igreja muito pequena nos ofertou uma quantia. Quando nós fomos chegar em casa, abrimos o envelope, tinha exatamente R$520. O valor exato dos 2 passaportes. Eu quero dizer para vocês, Davi viveu essa experiência. Nós temos vivido essa experiência. E cada um de nós podemos viver essa experiência. Eu não sei qual que é a área que você precisa ousar. Mas nessa manhã o Senhor está te chamando para sair da margem, para sair da sua zona de conforto, para exercitar uma fé que você nunca tinha exercitado antes. E a conhecer um Deus que você, posso dizer, não conhecia antes. Deus está te chamando para esse novo nível de fé. E o último ponto, queria chamar alguém que pudesse tocar um teclado e a gente já vai encerrar. A dependência de Deus gera a intimidade com Ele. E nós vamos ver o exemplo de um homem chamado Jó. Jó, nos 2 primeiros capítulos de Jó, ele estava ali num terrível quadro de destruição. Quantos lembram da história de Jó? Quantas coisas aconteceram com aquele homem, que ele perdeu a família, perdeu os filhos, e depois ele foi acometido de coisas gravíssimas no seu corpo, e Jó estava naquela situação caótica, desanimadora, e a única coisa que ele poderia fazer naquele momento de dor e de desespero, ali era depender de Deus. Ele já tinha perdido tudo, ele já estava com o seu corpo dilacerado, e a única coisa que ele tinha, que ele poderia fazer naquele momento, era depender de Deus. E eu posso dizer, da nossa experiência, diante de tudo isso que nós contamos, quantas coisas nós aprendemos, quantas coisas nós crescemos num nível de maturidade, num nível de ousadia, num nível de fé, em apenas 2 anos que estamos nesse processo, desse desprendimento, de deixar tudo por um chamado, por um amor ao Senhor, por amar aquele que nos salvou, aquele que mudou a nossa sorte. E quantas coisas temos aprendido e temos entendido a cada dia, como diz Romanos capítulo 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode ficar de pé nessa manhã? Uma vida de dependência gera um nível maior de intimidade. Jó não podia fazer mais nada. Mas quando nós vemos lá no capítulo 42 de Jó, quando ele diz, antes, sabe aquele versículo conhecido? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Esse 7º ponto, a dependência de Deus gera intimidade. Jó chegou ao final da sua história, ao final da sua vida, e ele pôde dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei qual que é a área que você está enfrentando, o que é que você precisa sair da sua margem e depender totalmente de Deus. Eu digo para vocês, é uma vida infinitamente melhor. E a última coisa que eu quero dizer antes de passar para o pastor Wilson: por que depender de Deus? Qual razão a depender de Deus? E aí nós terminamos com aquilo que o pastor Wilson começou, que seria a ministração que eu faria aqui. Salmo 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu não sei qual que é a área que você precisa se render nessa manhã, precisa se dobrar. Aos meus olhos humanos, a palavra que seria ministrada que seria outra, mas o Senhor não parava de gritar dentro de mim durante essa semana, essa palavra: dependência, dependência, dependência. E um dia eu estava no meu devocional nessa semana e eu me rasguei ali, disse, e comecei a declarar a minha total dependência dEle, e entender que por Ele, para Ele, são todas as coisas, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu não sei, de repente é um filho seu que está nas drogas, de repente é um casamento, de repente as suas finanças, de repente uma doença, eu não sei, mas nessa manhã você pode entender que por Ele, para Ele são todas as coisas. O Senhor é bom, e Ele nos trouxe nessa manhã para dizer para vocês que Ele é bom, que não é para vocês se preocuparem com nada. O Senhor está dizendo nessa manhã no seu coração: meu filho, minha filha. A palavra de Jeremias 29:11 diz, Deus dizendo para você agora: filho, filha de Deus, nós já vamos encerrar, mas não se desconecte desse minuto. Deus dizendo para você: porque eu é que sei os pensamentos e os planos que eu tenho sobre você, pensamentos de paz e não de causar dano, para dar a você um futuro cheio de esperança. E a última coisa que eu quero dizer: por que depender de Deus? Diante das suas... Vem cá, Tiago e Vânia. Todos os dias quando nós acordamos, e nós estamos aqui ainda numa manhã, todos os dias quando nós acordamos, Deus coloca do nosso lado na cama 2 presentes. E você pode abrir todos os dias 2 presentes. Um dos presentes diante das suas lutas, diante das suas dificuldades. Ontem você dormiu com os mesmos problemas e hoje você veio para o culto e continua com os mesmos problemas. Não tem problema, é só você abrir o primeiro presente. E aí Deus, numa caixa muito bonita, como um pai bondoso, Ele diz: você pode contar com a minha bondade. Feche seus olhos, fala: Senhor, obrigado, porque a minha situação de ontem não mudou, mas nessa manhã eu posso contar com a tua bondade, porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. E aí você vai do outro lado da sua cama e tem outro presente, todos os dias. E aí você abre, se sentindo meio culpado às vezes, com tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia.
se sentindo pecador muitas vezes, e aí você abre o segundo presente. Todos os dias. E você pode contar com as suas misericórdias. Que a palavra do Senhor diz que as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós estamos aqui numa manhã, como todas as outras. E você pode todos os dias abrir esses 2 presentes, porque isso não é uma coisa da minha cabeça, uma ilustração. É uma ilustração que o Senhor me deu, mas que está baseado no Salmo capítulo 23, versículo 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, me acordarão todos os dias. Você pode fechar os seus olhos essa manhã, e eu vou passar para o pastor Wilson. O Senhor é bom. Que bênção. Queria chamar a Janaína aqui. Vem cá, Janaína, aproveitar que o Ricardo está aqui. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por toda a eternidade. Amados, quando a gente se expõe a esse tema dependência de Deus, a gente precisa necessariamente vincular isso aos instrumentos que Deus usa para prover, para abençoar. Nós dependemos de Deus, mas em todo o contexto da Bíblia, nós encontramos que a dependência de Deus tem a sua prática na utilização das pessoas que se movem com um coração sensível para entender o que Deus quer fazer. Vamos pensar, por exemplo, em Elias. Elias foi um homem que disse uma palavra muito dura ao rei Acabe. E Deus disse que ele deveria então se alimentar do ribeiro de Querite. E quando se secou aquela porção de água, então Deus o encaminhou para a casa da viúva, da Sarepta de Sidom. E ali aquela viúva sustentou a Elias. Ou seja, Elias dependia de Deus. Agora Deus se move através dos homens. Deus se move através das pessoas. Quem Ele vai usar depende da sensibilidade. Por isso que a gente tem que entender o seguinte, que Deus se move, mas eu preciso ter um coração sensível para poder entender o que Deus quer fazer com cada pessoa. E é por isso que nós abrimos sempre o nosso coração como igreja, nos abrimos aos missionários. Vocês são testemunhas disso, de tantas pessoas que passam por aqui, daqui vão para o Japão, daqui vão para a China, daqui vão para a África, e abençoamos a todos, porque entendemos que Deus se move através das pessoas, Deus se move através da igreja, Deus se move através da viúva de Sarepta de Sidom. Mas interessante é que todo aquele que se deixa usar por Deus nunca sairá de mãos vazias. Todo aquele que abre o seu coração, como aquela viúva abriu o coração, e ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e ela pôde então ser esse instrumento de Deus para abençoar Elias. O que aconteceu? Durante todo o período de fome e de seca, a farinha não se acabou e o azeite não se acabou. E eu acredito que é por isso que Deus tem nos dado a prosperidade como igreja, e também tem nos dado prosperidade no meio das famílias da igreja, porque abrimos o coração, e isso é muito bom. Abrir o coração, ser generoso, compartilhar, semear, entendendo que Deus se move através de nossas vidas. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, e eu sei que você também já tem sido esse instrumento. Então, nesse momento, quando vamos orar, queria chamar os pastores aqui para orar pelo Ricardo e pela Janaína. Vamos nos preparar para trazer uma oferta de gratidão, uma oferta generosa que possa abençoar o ministério dos filhos do Senhor. Eu queria que a igreja permanecesse de pé, com as mãos estendidas. Vamos abençoar. E a nossa oração por eles vai ser não para que Deus faça a provisão, porque isso eles já têm essa promessa, mas que os corações
se abram, para que os corações, por onde eles passarem, possam ser corações que se dilatem, que entendam, que compreendam esse chamado, que compreendam essa vocação e abram o coração não só para as finanças, mas abram o coração para ajudá-los, para apoiá-los, para abençoá-los. Vamos estender nossas mãos. Pai, quero te agradecer pela vida do Ricardo, quero te agradecer pela vida da Janaína, porque eles foram sensíveis à tua voz. Eles disseram sim ao teu chamado, e diante dos enormes desafios que tinham pela frente, não olharam para trás, antes se propuseram a permanecer firmes diante de tão sublime chamado. Hoje, Senhor, já certos de que Tu és o Deus provedor, e já temos isto como certeza em nosso coração, mas agora oramos para que por onde eles passarem, a graça se manifeste no coração das pessoas, para que uma vez que os corações se abrem para a Tua vontade, então eles possam ser abençoados. Mas não oramos apenas pela bênção deles, oramos para que uma vez que eles sejam abençoados, o mundo será abençoado através da palavra pregada, através do ministério, através das mãos estendidas deles, através do conhecimento teológico que eles terão e levarão, através da sensibilidade, através da bondade do coração, através de um ministério que se dilata para pregar a todos, para pregar ao pobre, para pregar ao rico, para pregar aos casais, para pregar aos desesperados, aos sem esperança, aos famintos, aos desiludidos, na medida, Pai, em que eles são supridos em suas necessidades, que haja liberdade para que eles possam pregar a todos e em toda parte, e o ministério seja profícuo para a glória do Teu nome. Por isso nós abrimos o coração para eles, para que sempre o coração deles esteja aberto para o mundo, em nome do Senhor Jesus. Que corações se abram por onde eles vierem a passar, pelas igrejas, pelas pessoas, pelas casas, ó Deus, para que Tua vontade boa, agradável e perfeita seja conhecida na vida deles e seja conhecida na vida de todos aqueles para quem eles serão enviados. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Que bênção, amados. Maravilha. Que bênção.